Oi pessoal do Espiritismo para Todos, meu nome é Clarissa e hoje a nossa conversa vai ser sobre casamento e celibato à luz da doutrina espírita. Essa temática nós vamos encontrar inicialmente no Livro dos Espíritos, está lá no capítulo 4, que fala da lei de reprodução, que é uma das leis divinas ou naturais, né, que está na parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata sobre todas essas leis divinas ou naturais. Então, a lei de reprodução consta aí como uma das leis de Deus, né, umas leis da natureza, e Kardec traz a reflexão para a gente sobre casamento e celibato dentro desse capítulo, além de outras reflexões também, mas hoje o nosso assunto aqui é sobre casamento e o celibato. A primeira questão que Kardec vai trazer para a gente é justamente questionando se o casamento está de acordo com a lei natural. Então ele pergunta, questão 695, se o casamento, ou seja, a união permanente dos dois seres, é contrária à lei da natureza. Ao que os espíritos então vêm dizer que na verdade isso representa um progresso na marcha da humanidade. E por que o casamento representa esse progresso na humanidade? Kardec vem trazer reflexão para a gente do seguinte, de que sempre foi muito natural, desde que o mundo é mundo, a união dos seres, a união dos sexos, né? A união livre. Então essa junção dos sexos para se relacionarem. E o casamento vem justamente representar um dos primeiros progressos, inclusive, na humanidade, porque a partir desse elo mais duradouro é onde a gente entra com um outro nível de relação, que é o da solidariedade fraterna. Em obras complementares da doutrina, a gente vai aprender que o casamento, na verdade, ele acaba entrando como um compromisso reencarnatório. Então, não raro, a gente concorda, antes de reencarnar, em estabelecer determinada união, ou mais de uma união. Ou a gente concorda, ou a gente pede, né? E muitas das vezes essas uniões, na verdade, a despeito do que o casamento representa pra gente aqui do ponto de vista da matéria, elas vêm como resgates do passado. Muitos casamentos são provas, são provações, são resgates, são expiações. Outros também têm um caráter de missão, quando um dos pares concorda em vir junto e estabelecer a união para poder ajudar o outro na caminhada dele, para poder ajudar a alavancar o progresso do outro. Mas, em todos os casos, são sempre duas pessoas que já estão aí numa longa caminhada juntos e que vêm em mais uma existência viverem juntos, crescerem juntos e justamente serem solidários um com o outro e evoluírem juntos. Visto isso, Kardec então vem trazer uma outra dúvida. Ele pergunta sobre a indissolubilidade do casamento, se ela está na lei de Deus ou está na lei dos homens. Ou seja, segundo os preceitos de casamento que a gente trata aqui na Terra, na matéria, a gente casa para ficar para sempre com a pessoa até que a morte os separe. Ele questiona se isso é da lei natural, é da lei de Deus. Ao que os espíritos respondem que na verdade é uma lei humana e na verdade até contrária ao natural, contrária à lei da natureza. Curioso isso, mas no Evangelho a gente tem um trecho também onde trata sobre o assunto, lá no capítulo 22, e a gente vai ver a seguinte reflexão, onde Kardec diz, com licença para a leitura, que o divórcio é uma lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado, e que não é contrária à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito. Os espíritos sempre deixam claro, reforçam, né, de que as leis humanas elas vão mudando com o tempo e elas podem mudar, que as únicas leis que não mudam são as leis da natureza. E a lei maior, divina ou natural que existe, que pesa sobre todas as coisas e inclusive sobre o casamento, é justamente a lei de amor, que é essa lei maior que tem que estar em observância em cada decisão que a gente toma. Lá no Evangelho, nesse mesmo capítulo 22, os Espíritos vêm refletir com a gente, lembrar que quis Deus que os seres
não se unissem somente pelos elos da carne, mas também pelos elos da alma. Entendida essa parte, Kardec então vem trazer uma outra dúvida que contrabalança ao entendimento da importância da união dos seres, que é justamente sobre o celibato. Aqueles que optam pelo celibato, acreditando que a união sexual não seja benéfica. A gente sabe que a temática sexo e sexualidade sempre foi um tabu. Hoje em dia ainda sofre um pouco de tabu, e no passado, ao longo das eras, era quase um assunto proibido, sempre tratado como pecado. E sobre isso, inclusive, Kardec até vem lembrar pra gente que Deus ele não pode se contradizer, ele não pode achar mal a algo que ele mesmo fez. Como a gente está vendo, isso está dentro da lei de reprodução, que é uma lei divina. Todo pecado, por assim dizer, ele está sempre no excesso. Todo excesso ele representa um desequilíbrio, seja mínimo ou máximo. E todo desequilíbrio ele gera um prejuízo para a gente. Então o celibato ele vai ser visto de algumas formas. Existem aqueles que optaram pelo celibato querendo fugir, se prevenir desse pecado. Existem aqueles que optaram unicamente como um meio de vida para não se comprometer com possíveis filhos, com família, com outras pessoas. E a observação sobre essas escolhas é o nível de egoísmo nessas escolhas. O que vai determinar o positivo do celibato ou não é justamente a intenção com que ele é feito. Logo, aqueles que optam por uma vida celibatária unicamente querendo se abster de responsabilidades ou mesmo querendo abafar um ímpeto interno de uma forma forçada, sem um benefício maior, acabam eles mesmos se prejudicando, enganando a si mesmos, e isso não representa um estado de superioridade espiritual, isso não representa uma característica de perfeição. Isso, inclusive, pode gerar prejuízos lá no futuro. Em contrapartida, existem aqueles que acabam optando por uma vida celibatária, mas muitas das vezes, inclusive, que a vida acaba levando para esse caminho e eles acatam quando existe de fato um sacrifício, quando realmente eles querem devotar a própria existência em prol de um bem maior, em prol de ajudar uma maioria, uma comunidade, onde não há espaço para você se dedicar a uma vida de relação a dois, a uma vida familiar, que traz também muitas alegrias, outras felicidades. Quando então você se põe em prol de algo maior, você doa a si mesmo e a sua existência acaba te levando para uma vida celibatária, isso representa um sacrifício. E na verdade eles dizem que todo e qualquer sacrifício em prol do bem é de fato meritório. Colocando um adendo ainda de que celibato não tem a ver com castidade. Castidade tem a ver com equilíbrio. Celibato é a não existência de uma vida sexual. Castidade tem a ver com o equilíbrio da sua energia sexual. E, inclusive, falando sobre isso, a energia sexual é uma energia vital. Ela faz parte da matéria, ela faz parte de todo ser reencarnado. A gente precisa dessa energia sexual que, inclusive, tem a ver com diversas outras áreas da nossa vida, inclusive com o nosso trabalho cotidiano, com a nossa criatividade. Então, ela está pra gente, a gente está convivendo com ela o tempo todo, ela é importante para o nosso desenvolvimento espiritual, inclusive, enquanto vivendo aqui na carne. E é importante a gente dar bom uso para essa existência sexual que a gente traz de fonte aqui da gente, que inclusive é uma energia que vem do todo, do universo, que ela vem também de Deus. E pegando o gancho, só trazendo uma informação extra também sobre o assunto, nas obras complementares da doutrina, sobretudo nos livros de André Luiz, a gente vai ver outras informações interessantes sobre a temática do sexo e da sexualidade, onde eles vêm dizer pra gente que de todas as paixões inferiores que a gente ainda se rasteja aqui no mundo, no campo sexual é onde a gente mais tem compromissos. Inclusive, provavelmente por isso ainda é um assunto que é muito tabu, porque talvez ninguém seja inocente. Mas sempre fica o convite, a partir da orientação que a gente recebe do mais alto, para que a gente
equilibre a si mesmo o máximo possível, possa se reconhecer e realmente utilizar bem esse presente de Deus, esse benefício que a gente tem, que é a nossa energia sexual. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Fiquem com Deus.